Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um mergulho num universo que é, assim, ao mesmo tempo amado e muito debatido. Nosso foco vai ser um dos grupos mais icônicos de Vampiro à Máscara, o Clã Malkavian. E o material que a gente tem é bem especial. A fonte principal é uma análise de alguém que não só jogou com o clã, mas teve a tarefa monumental de reescrever ele profissionalmente, para a edição mais recente do jogo. Sim, e essa é uma perspectiva muito rara, né? Não é um crítico olhando de fora. É alguém que teve que, colocar a mão na massa, reescrever algo que você mesmo jogou, talvez de uma forma meio problemática na adolescência. É quase como confrontar o quanto você e a própria comunidade mudaram com o tempo. Exatamente. Então a nossa missão aqui é rastrear essa jornada. Como um clã definido por um conceito tão delicado como loucura sobreviveu por décadas. Vamos tentar entender por que eles sempre foram um para-raios de controvérsias e como uma nova visão tenta resolver problemas antigos, talvez, criando outros no caminho. Pois é, e ao fazer isso, acho que a gente vai perceber que a história dos Malkavianos é um microcosmo da própria evolução do RPG. É uma conversa sobre como os jogos amadureceram, ou pelo menos tentaram, sabe? Ao lidar com temas mais complexos. Certo, então vamos começar pelo começo de tudo. O apelo. O autor da análise conta que, como muitos, ele foi fisgado pelo arquétipo do estranho no ninho. Na sociedade dos vampiros, que é tão cheia de poder, de formalidade, os Malkavianos eram os outsiders, os que não se encaixavam. Um sentimento que, convenhamos... É um imã para muitos jogadores, com certeza. Totalmente. O arquétipo do marginalizado é um pilar da ficção. E num jogo de RPG, ele ganha uma força extra. Você tem os Nosferatu, que são marginalizados pela aparência, os Brujah, pela rebeldia, mas os Malkavianos eram diferentes. A exclusão deles era, interna, mental. Isso permite ao jogador explorar uma forma de alteridade muito mais íntima e potencialmente mais desafiadora. É a fantasia de ver o mundo através de um filtro que ninguém mais entende. E essa exploração pode dar muito, mas muito errado. Ele compartilha a primeira experiência dele jogando com um Malkaviano na adolescência e... a descrição é impiedosa. Ele diz que o personagem era terrível, só pose sem propósito. Era um padre que usava o rebanho de fiéis para se alimentar e para outros fins bem sinistros. Uma tentativa de ser chocante, imagino. Parece o típico personagem Ed de um jogador iniciante dos anos 90, sabe? Havia uma certa cultura de tentar chocar, de testar os limites da mesa. O interessante é que ele mesmo admite a falta de maturidade, de sensibilidade na criação. E o personagem não durou nada, teve uma morte definitiva em 2 sessões. O que me faz pensar, essa experiência dele era um caso isolado ou era o padrão? Porque isso nos leva direto ao coração do problema que assombra o clã desde sempre. Eu diria que era o padrão, ou pelo menos uma coisa muito, muito comum. E você tem razão, isso nos joga direto no centro da questão. O clã foi historicamente definido por suas perturbações mentais. E a mecânica do jogo, ou a falta dela, transformava cada mesa num campo minado ético. Como assim? Falta de mecânica? Bom, o jogo dizia, seu personagem tem uma perturbação, mas não oferecia um sistema robusto para guiar essa interpretação. A responsabilidade caía inteiramente no colo dos jogadores, sabe? E a expectativa era que eles retratassem algo tão complexo como uma doença mental de forma madura, sensível, o que, na prática, raramente acontecia. O caminho mais fácil era a caricatura. A fonte até mergulha na origem conceitual do clã, que é surpreendentemente sombria. A ideia não veio do nada, mas de relatos históricos de pessoas com doenças como raiva ou envenenamento por mercúrio, que tinham comportamentos erráticos, mordiam os outros, e acabavam trancafiadas em asilo, sendo chamadas de vampiros loucos. A fantasia tem uma raiz bem trágica na realidade. Exato. E saber disso torna a caricatura ainda mais desconfortável. Você está pegando um sofrimento humano real e transformando num traço de personagem excêntrico para entretenimento. Mas, para ser justa, a fonte também aponta que nem tudo foi um desastre. Houve tentativas de guiar os jogadores para um caminho melhor.
Sim, ele elogia muito um suplemento específico, o Malkavian Revisado. Diz que o livro foi uma ferramenta fantástica porque fazia o oposto da caricatura. Ensinava a focar no horror da condição. A ideia era tratar a perturbação não como uma peculiaridade divertida, mas como uma tragédia pessoal, uma fonte de drama profundo. O que mostra que a intenção de uma abordagem séria sempre existiu, pelo menos por parte de alguns escritores. O problema é que a cultura pop e a interpretação mais fácil, elas geralmente vencem. E essa interpretação mais fácil foi cimentada por uma das representações mais famosas do clã fora das mesas de jogo. E essa caricatura não ficou só nas mesas, né? Ela explodiu em popularidade com um certo videogame que, bom, todo mundo aqui provavelmente conhece. Vampire: The Masquerade Bloodlines. Exatamente, um jogo amado por muitos, mas que, para o nosso debate aqui, é uma peça central. É fascinante como a fonte disseca a representação no jogo. Ele não descarta tudo. Diz que o Dr. Grout, um personagem que mal aparece, funciona bem como uma história de horror clássica. E as gêmeas, Jeanette e Therese, que são duas personalidades num corpo só, ele considera uma representação exploratória, mas entende a função delas dentro de um videogame que busca o impacto. Ele faz uma concessão ao formato do jogo, né? Um videogame, especialmente daquela época, muitas vezes precisa de arquétipos fortes e diretos para comunicar ideias rápido. Não tem o mesmo tempo para nuances que existe numa campanha de RPG de mesa. Certo. Mas o problema central para ele não são os NPCs, é o personagem do jogador se você escolhe ser um malkaviano. A descrição dele é que o personagem vira uma espécie de coringa ou arlequina. O diálogo tem fontes de letra esquisitas, o personagem fala com placas de pare, toda a experiência construída em cima de uma excentricidade meio aleatória e supostamente cômica. E essa abordagem tem até um apelido no meio, Fishmalk. A origem é uma piada antiga sobre um jogador cujo malkaviano batia nos outros com um peixe. Por quê? Era louco e aleatório, né? Esse estilo se tornou um estereótipo muito cansativo. Ele esvazia todo o potencial trágico e de horror do clã e o transforma numa performance de uma nota só. Não é um personagem com uma condição, é uma coleção de tiques nervosos para fazer os outros rirem. E foi contratado para trabalhar na 5ª edição do jogo, ele viu a chance de propor uma reinvenção completa. A proposta dele foi ousada. Afastar o clã do conceito vago e problemático de doença mental e aproximá-lo de um arquétipo mais focado e útil dentro do cenário, o vidente, o oráculo, o profeta. Essa é uma mudança de paradigma fundamental. A fonte do problema deixa de ser uma falha interna, um cérebro quebrado, e passa a ser uma conexão externa, uma sensibilidade aguçada a algo maior e caótico. A nova lógica é que a loucura deles não é uma doença, mas um efeito colateral de perceber demais. Exato. A ideia é que o sangue malkaviano é inerentemente volátil e funciona como uma antena. Eles recebem visões fragmentadas do passado, do futuro, das intenções secretas das pessoas. Mas sem controle. A informação chega de forma caótica. E isso, de repente, muda tudo. Eles deixam de ser um fardo ou uma piada e ganham um propósito. E um propósito valioso. Eles se tornam conselheiros, espiões psíquicos, oráculos. Perigosos, imprevisíveis, mas úteis. Isso justifica por que os outros clãs os manteriam por perto. Eles não são mais apenas os loucos, são os videntes. E ter um ao seu lado pode ser uma vantagem estratégica imensa, mesmo que arriscada. E essa mudança na narrativa permitiu uma solução de design de jogo muito inteligente para o problema original. Em vez de uma regra vaga como interprete sua perturbação, a nova mecânica foca nos efeitos colaterais dos poderes deles. É aqui que a solução se torna elegante. O caos, que é a marca registrada do clã, é mantido. Mas agora ele não vem de uma simulação desrespeitosa de uma condição mental. Ele vem da magia, do sangue. O uso dos poderes de um malkaviano pode distorcer a realidade ao redor, afetar a mente de outras pessoas de formas inesperadas. A analogia que a fonte usa é perfeita. Enquanto um vampiro do clã Ventre usa seus poderes mentais com a precisão de um bisturi, o malkaviano usa os seus com a força de um martelo.
ou um lança-chamas. Ele pode até conseguir remover um câncer da mente de alguém, mas vai queimar todo o cérebro ao redor no processo. Isso transfere o peso, né? O jogador não precisa mais se preocupar em atuar de forma convincente e respeitosa a uma condição que não entende. Em vez disso, ele joga com as consequências de um poder mágico instável. É algo muito mais contido no universo da fantasia e francamente mais interessante para a história. O foco muda de o que há de errado com meu personagem para o que meu poder caótico vai fazer agora. Essa capacidade de analisar um sistema, de identificar um problema fundamental e propor uma solução criativa, é uma habilidade notável. E pensando bem, é algo que a gente vê muito em quem se dedica a RPGs. Existe uma tendência a desenvolver um pensamento analítico, uma criatividade para resolver problemas e um envolvimento profundo com leitura, com interpretação de regras e narrativas. Concordo totalmente. É um hobby que exige muito do intelecto, sabe? Você está constantemente gerenciando sistemas complexos, otimizando recursos na ficha do personagem, interpretando narrativas densas e colaborando criativamente. Esse perfil de curiosidade, de dedicação para destrinchar problemas, casa perfeitamente com a mentalidade necessária para um preparo de alto nível para os estudos. É verdade, a disciplina para uma campanha longa não é tão diferente da disciplina para se preparar para uma prova importante. E se esse perfil de dedicação e busca por conhecimento se aplica a quem está nos ouvindo, aqui vai uma dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, seja para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica, entra agora em medicobe.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É a ferramenta ideal para quem leva o estudo a sério, com o mesmo foco que um jogador dedicado leva à construção de seu personagem e de seu mundo. Voltando à nossa análise, depois de apresentar essa solução tão bem pensada, a fonte termina com uma reflexão muito honesta, quase humilde. Ele reconhece que essa nova versão do clã, a do Vidente, é a sua visão de autor, e que ao dar uma direção tão clara e definida, ele corre o risco de alienar os fãs do conceito original. E esse é o dilema de qualquer pessoa que trabalha como uma propriedade intelectual antiga e querida, né? Como você atualiza algo para sensibilidades modernas sem apagar a essência que atraiu as pessoas em primeiro lugar. Alguns jogadores gostavam justamente da ambiguidade, da liberdade total de interpretar a loucura como quisessem, mesmo que isso levasse aos problemas que a gente discutiu. Então, ao criar uma definição mais segura e menos problemática, ele talvez tenha removido um pouco da liberdade que era central para alguns. Exatamente. Toda escolha de design é uma troca. Ele trocou uma liberdade perigosa por uma direção mais segura e, na visão dele, mais interessante narrativamente. Não tem uma resposta certa ou errada, mas é uma tensão fascinante. Ele optou por dar uma base mais sólida, mesmo que isso significasse construir alguns muros onde antes havia um campo aberto. No fim das contas, essa trajetória toda, de um clã de lunáticos para um clã de videntes, parece ser mais do que apenas a história de um grupo de vampiros fictícios. Simboliza uma mudança maior nos RPGs. Sim, um movimento em direção a uma maior consciência. Os designers e os jogadores estão mais dispostos a questionar velhos tropos, a procurar alternativas para estereótipos e a encontrar maneiras de explorar temas maduros com mais nuance e responsabilidade. Não se trata de evitar temas difíceis, mas de abordá-los com ferramentas melhores e mais criativas. Então, o que tudo isso significa? A evolução do clã Malkavian é um espelho, reflete um hobby que está crescendo, amadurecendo e aprendendo que a profundidade narrativa não vem de chocar, mas de explorar a complexidade humana e inumana com mais cuidado e imaginação. O que me deixa com uma última reflexão. A nova abordagem, focada no sangue volátil, é uma solução de design inteligente, porque abstrai o problema, transforma-o em fantasia. Mas isso levanta uma questão importante. Quando um jogo tenta simular uma experiência humana real e complexa como a saúde mental, onde termina a responsabilidade do designer e onde começa a do jogador? E será que uma abstração elegante como essa é sempre a melhor solução?
Ou perdemos algo valioso quando paramos de tentar, mesmo que de forma imperfeita, representar diretamente as complexidades da nossa própria realidade?